Chegamos hoje ao fim do quinto Mamar, o último ponto que ainda sobrou para a gente levar, explicar um pouquinho melhor a questão da Emuná, e com isso a gente acaba o quinto Mamar, e a gente ainda tem um epílogo pela frente, bem curto, algo bem curtinho, um ou dois shiurim, talvez, vamos ver, mas hoje a gente chega no fim do quinto Mamar, no fim dessa grande discussão com relação a filosofias e ideias que a gente encontra por aí. Esse quinto mamar, a gente começou com a pergunta do Kuzari, o que o judaísmo tem a dizer sobre outras opiniões, sobre outras ideias, os Medabrim, os filósofos gregos, as filosofias árabes, o que o judaísmo tem a dizer sobre tudo isso? E o Haver, com muita paciência, de forma extensa, explicou a opinião judaica e como o judaísmo vê essas questões trazidas aqui no nosso quinto mamar. Já vamos fazer ainda uma conclusão das ideias que subiram nesse mamar, mas o Haver não dá para se dizer de forma inesperada, porque era esperado que ele terminasse assim o fim da conversa dele, a última conversa que ele vai ter com o nosso rei de Kuzar aqui no quinto mamar, a última conversa que eles têm alguma discussão ainda, o epílogo é uma questão à parte, mas o Haver volta a trazer a emuná judaica. O Haver fala para o Kuzari, olha, embora a gente tenha discutido todas as opiniões filosóficas que você quis, eu trouxe tudo, expliquei tudo da mesma forma como você me perguntou, com paciência, eu te respondi com paciência, te respondi de forma correta, direita, saiba que tudo que a gente tratou até agora, todas essas indagações, todas essas perguntas que a gente tem, tudo isso que a gente tenta investigar, por que as coisas acontecem, como as coisas acontecem, onde está o livre-arbítrio, tudo isso a gente pode simplesmente tratar das formas como a Kadosh Baruch Hu se revela no mundo, das coisas físicas, das coisas materiais, no modo como ele rege, como ele organiza, como ele lidera o mundo. Porém, quando a gente volta para a existência em si de Kadosh Baruch Hu, depois que a gente procurou entender os caminhos dele, quando a gente chega nele mesmo, lá o nosso século, o nosso intelecto não é capaz de compreender. Lá a gente precisa voltar para a nossa emuná original, para a nossa fé, a nossa emuná nos nossos avós. E mesmo David Amelech, a gente encontra no Passuca, assim os Caraim costumavam trazer, que David Amelech fala para o filho dele, para Shlomo, ele fala para Shlomo o seguinte, da et Elokei avicha ve'avdeu, conheça o seu Deus, o Deus dos seus pais, e trabalhe para ele. E os Caraim se basearam nisso para dizer, olha, o judaísmo correto, ele tem que ser racionalista. A gente deve primeiro entender Deus e depois a gente pode começar a trabalhar para ele. Primeiro conheça ele, primeiro vamos verificar se ele é verdadeiro, o que ele é, quem é ele exatamente, depois a gente vai começar a trabalhar. Fala o Haver que não é então. David Amelech fala para Shlomo, o Deus dos seus pais. Volte para a sua emuná, volte para a sua fé, para a emuná judaica que é passada de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha, de geração em geração, até lá atrás, voltando para Moshe Rabbeinu, voltando para a entrega da Torá no Ar Sinai. Porque a Kadosh Baruch Hu, ele está acima da compreensão do ser humano. A gente pode entender as revelações dele, o modo como ele se revela no mundo, o modo como ele coordena o mundo, tudo isso a gente pode entender, mas entender a Kadosh Baruch Hu próprio, isso daqui é impossível. Os profetas, os Nevim, eles tinham visões, conta o Haver, que na visão deles eles tinham uma certeza absoluta da existência de Akadosh Baruch Hu. A nevoela está acima do intelecto, a nevoela é conectada diretamente com a origem de tudo. Então os Nevim viam Akadosh Baruch Hu de uma forma clara. A gente, porém, quando a gente tenta olhar, tentar ver e entender diretamente Akadosh Baruch Hu, a gente não consegue. É como tentar olhar para o sol, se não consegue olhar diretamente para o sol, isso te cega. Assim também, tentar ver diretamente, entender diretamente a Kadosh Baruch Hu é algo que o ser humano não tem essa capacidade. Então, o quê? Então, como a gente vai acreditar nele? Então, aqui a gente tem alguns caminhos. Primeiro caminho, e o caminho ideal, o caminho da emuná. A emuná, na nossa tradição, no nosso encontro lá atrás, diretamente com a Kadosh Baruch Hu em Ar Sinai, que colocou dentro de cada Yehudi, a emuná, é uma fé, é algo que todo Yehudi nasce com isso, ele nasce com uma pretensão para acreditar em a Kadosh Baruch Hu. Não é simplesmente algo que ele é educado, é algo que existe dentro do Yehudi, é uma força a mais, igual nós temos 5 sentidos, existe um 6º sentido, que é o sentido da emuná. E essa fé ela é mais forte que tudo. E essa fé, ela quer, muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente acaba perdendo ela, mas no fundo, essa fé se encontra sempre. Contra o Rav Meir Barilan, conta uma vez que estava na Europa, na época da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, alguma época complicada para Israel,
e apareceu um general do exército inimigo na casa dele, e falou, olha, eu preciso encontrar o senhor, eu preciso falar com o rabino. Falou, tudo bem, tá ótimo, pode vir. Vamos marcar um horário, marcaram um horário para eles se encontrarem, ele tinha mandado um mensageiro para marcar um horário, porque ele não podia ir diretamente na casa, falou, olha, eu preciso ir 2 da manhã, num horário que não vai ter ninguém vendo. Bom, chegou lá, chegou o momento, 2 da manhã, chega esse general do exército inimigo e fala para o Rameir Bar-Ilan o seguinte, olha, eu tive um filho faz pouco, eu trouxe ele agora, eu preciso fazer Brit Milá. E o Rameir Bar-Ilan assustado, como assim? Você é Yehudi? Você está no exército inimigo? Não sei se eram os nazistas, alguma coisa desse tipo? O que você está fazendo? Olha, eu sou Yehudi, eu nasci Yehudi, eu já me afastei muito, eu estou muito longe, mas um pouquinho de judaísmo ainda tenho. Eu preciso fazer Brit Milá no meu filho. Nesse momento, o Rameir Bar-Ilan começou a chorar e falou, olha, esse é Am Yisrael. Am Yisrael foi comparado com a pomba. A pomba não se afasta demais do seu ninho. Por mais longe que ela esteja, ela só se afasta a ponto de que ela ainda consiga ver o ninho de onde ela estiver. Assim também o Yehudi pode estar muito, muito longe, mas a emuná que existe dentro dele está muito acima de qualquer compreensão, de qualquer decisão lógica que ele tenha. Então, o primeiro caminho para chegar em Kadosh Baruch Hu é através da emuná. Além disso, a gente ainda pode, de certa forma, tentar reconhecer e entender a existência de Kadosh Baruch Hu usando 2 caminhos. Primeiro, procurando coisas inexplicáveis. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê a organização, e a gente vê coisas que não têm uma explicação lógica de como o mundo caiu justamente dessa forma. Como o planeta Terra está exatamente no lugar onde ele tem a temperatura exata para que o ser humano consiga viver. E várias questões da natureza, isso aproxima a pessoa de Akadosh Baruch Hu, porque ele reconhece, olha, não pode ser que isso foi criado por um ser humano ou foi criado por acaso. E o segundo caminho são os milagres que acontecem por aí. Quando a gente encontra um milagre acontecendo com uma pessoa, ou a gente lê as histórias dos milagres que aconteceram com Am Yisrael em todas as gerações, esses pequenos pontos de luz que a gente encontra na história, eles servem, na verdade, para mostrar para a gente que existe uma luz muito forte. É igual quando você pega, por exemplo, um tecido que é um pouco esburacado e coloca ele na frente da luz, por cada buraquinho sai uma luz diferente, sai um pouquinho de luminosidade, e quando você começa a se perguntar de onde vem essa luminosidade, será que é desse buraquinho, será que o tecido é formado dessa forma? E obviamente você percebe que não, a luz que está saindo daqui, desse buraco e daquele, tudo isso vem de uma luz mais forte que se encontra por trás. Assim também é Kadosh Baruch Hu, de vez em quando pontilhado, de vez em quando na vida da pessoa, ou na história do povo judeu, tiveram pontinhos de luzes aqui e ali, durante toda a história judaica. Esses pontinhos de luzes nos ensinam que existe uma luz muito, muito forte por trás. Esse é o nosso caminho, o caminho da emuná. Já os filósofos falam, Haver, quando eles tentaram procurar a existência divina, a existência de Deus, se existe ou se não existe, eles não conseguiram. Eles chegaram em conclusões completamente erradas. Mesmo o grande filósofo Aristóteles, por exemplo, que era um cara muito inteligente, quando ele foi tentar definir se existe um Deus ou se existem muitos, ele chegou na conclusão que existem muitos, porque eles olharam para os céus, olharam para os astros e viram que cada astro ele segue uma rotação diferente. E eles viram que cada astro ele segue uma rotação a priori não natural. Naturalmente, você joga uma bola, por exemplo, para qualquer lugar, naturalmente essa bola vai seguir reto. De repente eles olharam para os astros e viram que os astros não andam reto, eles dão voltas, eles giram em torno da Terra, por exemplo, a Lua ou outros astros. Então eles chegaram na conclusão, olha, esses astros eles estão se movendo de forma retzonit, eles têm alguma vontade, eles têm alguma escolha. Se eles se movessem naturalmente, eles iriam seguir reto e para muito longe. Isso que a Lua, por exemplo, dá volta em torno da Terra, significa que a Lua tem alguma consciência que faz com que ela tome essa decisão de dar voltas. E a consciência dessa lua vem de um sechel, de uma inteligência, que vem de um malach, que vem de um anjo, que vem do sechel apoel. E assim eles foram falando que cada astro tem a sua própria nefesh, a sua própria ideia, a sua própria consciência, o seu próprio Deus. Então existem muitos deuses. Então mesmo o mais inteligente dos seres humanos, Aristóteles, chegou na conclusão de que existe politeísmo, que existem muitos deuses. Hoje em dia a ciência já mostra como a rotação de todos esses astros, na verdade, ela é perfeita, como um influencia o outro, eles têm uma perfeição por si só. Isso não representa que cada um vem de uma divindade diferente, mas de qualquer jeito, tentar chegar na emuná de forma lógica é impossível. A lógica pode nos ajudar até certo ponto. A partir daí, tem que vir a emuná, essa emuná judaica que está acima de qualquer lógica. Com isso, nós concluímos o nosso quinto mamar. Não tinha outro jeito para acabar. Depois de falar todas as opiniões filosóficas, a gente volta para a emuná judaica. Embora seja muito interessante entender, compreender todas as questões, a emuná, no fim,
ela é algo mais forte, algo que está acima da lógica humana. Usando talvez as palavras de Rav Nachman de Breslov, ele diz o seguinte: um Deus que você consegue entender não é Deus. Então, se a gente pudesse entender realmente quem é Kadosh Baruch Hu, conseguisse compreender ele completamente usando somente o nosso intelecto, seria um Deus pequeno. O nosso Deus é o Deus que sai da nossa emuná, que Deus colocou para a gente, colocou dentro do ser humano essa emuná. Com isso a gente realmente acaba o quinto mamar, exatamente teremos um pequeno epílogo, entender o que aconteceu depois com o Haver, para onde ele foi, qual foi o fim da conversa, do encontro entre o Haver e o rei de Kuzar. Até mais.